seja bem-vindo ao meu canal, sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre funções lineares e seus gráficos. O exercício ele diz o seguinte: todas as funções seguintes são funções do primeiro grau e possuem termo independente nulo. São chamadas funções lineares. Faça o gráfico de cada uma destacando uma propriedade comum. Aí ele põe as opções: letra A, y igual a 2x, letra B, y igual a x sobre 2, letra C, y igual a menos 3x e a letra D, y igual a menos x. O que nós vamos fazer é criar gráficos, pequenos gráficos para cada uma delas e construir esses gráficos dessas funções a partir de valores conhecidos. Da seguinte forma: perceba que nós temos aí 4 sistemas de eixos, né? Cada sistema de eixos desse vai ser usado para uma função, né? A primeira função y igual a 2x, e nós vamos depois analisar cada um deles para verificar o que esses gráficos têm em comum. Primeiramente, lembrar de um detalhe, né? Lembra que a forma desse gráfico nós sabemos. Todas as funções seguintes são funções do primeiro grau e possuem termo independente nulo, são chamadas funções lineares. Por que lineares? Porque o gráfico dessas funções é uma reta. E por ser uma reta fica definida, né, o postulado de definição de uma reta, por 2 pontos. Então, se eu conheço 2 pontos distintos, eu tenho uma reta. Então, basta pegar valores, né, 2 pares x, y, marcar no gráfico e traçar uma reta. Por exemplo, letra A. Então, imagina aqui a nossa letra A. Nossa letra A, sistema de eixos. O eixo x e o eixo y. Lembra que o y na letra A é igual a 2 vezes x. Então, se o x for igual a 1, imagina que x igual a 1, o nosso y vai ser 2 vezes 1, 2. Então, se x for igual a 1, o nosso y vai ser igual a 2, então nós temos um ponto nesta posição. Então esse é o nosso ponto, x igual a 1, y igual a 2 da letra A. E se o x for igual a menos 1, o y vai ser igual a menos 2. Então nós vamos ter o segundo ponto aqui. X igual a menos 1, y igual a menos 2. Então nós temos 2 pontos. E perceba que esses 2 pontos eles definem uma reta, né? Nós temos uma reta passando por esses 2 pontos. Temos aqui uma reta R, que é a reta, né? Que é a reta R, é a reta que representa o gráfico da nossa primeira função, y igual a 2x, uma reta crescente, né? Uma reta crescente, quando x for igual a 1, 2 vezes 1, 2, então y igual a 2. Quando x for igual a menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2, então y igual a menos 2, marcando aqui 2, menos 2, 1 e menos 1. E na letra B, a mesma coisa. Na letra B, vamos usar esse sistema aqui para a letra B. Nós vamos ter aqui o eixo x, o eixo y, né? E vamos marcar valores de x e de y que sejam fáceis, né, de aplicar aqui na função. Por exemplo, se eu fizer x igual a 1, meu y aqui na letra B é meio. Mas eu posso fazer x igual a 2. Se o x for 2, o y é 1. Por exemplo, se o x for igual a 2, né? Ó, 1, 2, se o x for igual a 2. Na letra B, 2 dividido por 2 é 1, meu y é igual a 1. Então eu tenho o meu primeiro ponto aqui, do gráfico aqui, na letra B. E se o x for igual a menos 2, ó, menos 1, menos 2, o meu y vai ser menos 2 dividido por 2, né? Lembra que o y é igual a x, menos 2 dividido por 2, menos 1. Então meu y é igual a menos 1. E eu vou ter o segundo ponto aqui da nossa função da letra B. E nós temos uma outra reta, né? Uma outra reta aqui, olha, uma reta passando por esses 2 pontos. É uma reta aqui, vamos chamar essa reta aqui de reta S. Uma reta S passando por esses 2 pontos, que é a reta que representa o gráfico, né? O gráfico da função da letra B. Perceba que nós temos que começar a observar o que é comum aqui, né? O que é comum entre o gráfico da letra A e o gráfico da letra B. Vamos para o gráfico da letra C. Na letra C,
Nós temos aqui o nosso sistema de eixos x e y. Na letra C, o y é igual a menos 3x, né? Lembra que se o x for igual a 1, o nosso y vai ser menos 3 vezes 1, menos 3. Então o y vai ser menos 3. Então vou ter aqui o primeiro ponto, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Então o primeiro ponto aqui desse gráfico. E se o x for igual a menos 1, né? 1 e menos 1, se o x for igual a menos 1, menos 3 vezes menos 1, aqui na letra C, menos 3 vezes menos 1 é 3. Então o nosso segundo ponto vai ser aqui, ó, 1, 2, 3. E nós vamos ter aí o segundo ponto aqui desse gráfico. Então nós temos aí os dois pontos. Percebam que nós vamos ter uma reta, né? Uma reta aqui passando por esses pontos. Nós já chamamos aqui de R e S, então essa reta aqui vai ser a reta T. E começa a perceber os detalhes, né? Perceba que na letra A e na letra B, as nossas retas elas são crescentes. Perceba que o coeficiente de x é positivo, mais 2,5. Na letra C, a reta é decrescente, então o nosso coeficiente de x é negativo, menos 3. Então nós já temos aí o gráfico da letra C. Vamos para a letra D. A letra D, aqui nesse sistema de eixos aqui, letra D, eixo x, eixo y, o y é igual a menos x. Então se o x for 1, imagina aqui x igual a 1, o y vai ser menos x, né? Se o x for 1, o y vai ser menos 1. Então o ponto associado a esse par é o ponto 1, menos 1. Então você vai ter um ponto aqui. É o primeiro ponto dessa reta. Se o x for menos 1, 1 menos 1, se o x for menos 1, o y vai ser menos 1. Menos 1 é mais 1. Então tem um gráfico, um outro ponto aqui. Você vai ter dois pontos aqui, né, que definem a reta na letra D. Então a reta da letra D é uma reta que passa, né, passa por aqui, S. Percebe que nós temos a reta R, S, T, essa reta aqui é a reta U. Então nós temos 4 retas, né, que definem a nossa função, nossas funções lineares, os 4 gráficos. E aí a pergunta, né, destacando a propriedade em comum, o que essas 4 retas têm em comum? Não são os pontos, né, cada um tem um par de pontos diferente, né, 1, 2, menos 1, menos 2, 2, 1, menos 2, 1, então os pontos são diferentes. Não é a inclinação, essa aqui é uma reta crescente, crescente, decrescente, decrescente. Mas o detalhe comum é que todas elas passam pela origem do sistema, né? Todas elas passam pela origem, tendo ponto 0, 0 como ponto comum. Todas elas passam na origem do sistema. Perceba que todas elas, se o x for 0, o y é 0. Por que acontece isso? Porque quando nós temos uma equação de uma reta, uma função linear, o y é igual a ax mais b. Esse a define a inclinação, né? Se o a for positivo, como na letra A e na letra B, nós temos retas crescentes. Se o a for negativo, nós temos retas decrescentes. E esse b define a posição da reta em relação ao eixo y, onde ela vai cortar o eixo y. Então quando nós não temos, quando esse b ele é 0, que é o que ele fala aqui, né, possuem termo independente nulo, quando b igual a 0, são funções do tipo y igual a ax, são as chamadas funções lineares, o que elas têm em comum é que elas passam pela origem do sistema. B igual a 0, então elas passam em y igual a 0, certo?
Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.